Porque a guerra é, sobretudo, um problema humano, um conflito humano, quer dizer, uma caçada de animais de grande porte. É ou não é? A decisão de cobrir uma guerra é sempre uma decisão individual. Se você não tem o jornalista ali garantindo com a sua própria vida o testemunho da verdade, ela pode ficar comprometida. Todos os dias de manhã a primeira pergunta é: eu vou voltar para casa? Eu vou voltar para casa à noite? Eu vou poder editar minha matéria? Será que alguém vai atirar em mim no meio do caminho? Repórteres que estão ou estiveram na guerra. Esse é o tema do nosso Arquivo N. Muitas palavras já foram usadas para definir o trabalho do correspondente de guerra. Eles são o olho do mundo. Bem sabemos que o que eles veem acentua a indignação. Pode também apontar os caminhos da paz, por que não? Ouvidos e olhos que têm que ser rápidos e precisos. Nós, jornalistas, sabemos que esse é um momento histórico na profissão. Hoje é um dia especial para falar sobre o trabalho de correspondente de guerra. Todos nós aqui no Afeganistão ainda estamos muito abalados com a morte de 3 companheiros ontem à noite. E tenho certeza que na cabeça de cada um deve estar martelando as mesmas perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Será que vale a pena arriscar a minha vida todos os dias por um minuto de notícias no Jornal da Noite? Esse repórter da BBC estava ao vivo do Afeganistão quando uma bomba explodiu bem pertinho dele. Não posso falar por todos, mas acabo indo dormir com a única resposta que faz sentido. Estou aqui porque é meu trabalho estar aqui. É o que eu faço, é a minha profissão. Essa foto mudou tudo na história dos registros de guerra. Um combatente da Guerra Civil Espanhola no exato instante da morte. O autor, Robert Capa, provou que estar no front é mais do que fazer fotos. É estar com os olhos, a mente e o coração. Um dia o pé de Robert tocou o solo. Era um terreno minado. Capa morreu aos 41 anos, trabalhando. Muitas vezes a missão de estar em busca de notícias de guerra leva o repórter a ser alvo, presa de atos de impunidade, de covardia suprema, principalmente quando se fala em tempos de ditadura. Vamos a uma cena dos anos 70, na época do golpe do general Pinochet, no Chile. Na crise política do Chile, o cinegrafista sueco Leonardo Henriksen filma também a própria morte.
A Nicarágua estava sendo assolada pela guerra civil. Uma guerra cruel que já matou pelo menos 5.000 pessoas e deixou desabrigadas outras 600.000. Números alarmantes para um país de pouco mais de 2 milhões de habitantes. E uma guerra da qual todos os nicaragüenses participam. De um lado, os guerrilheiros sandinistas, políticos de todas as tendências, empresários, a igreja e o povo. De outro, o presidente Anastácio Somoza, terceiro da dinastia fundada por seu pai em 1936 a ocupar a presidência, e os soldados da Guarda Nacional. No dia 23 do mês passado, o mundo inteiro assistiu horrorizado ao assassinato do jornalista Bill Stewart da rede de televisão norte-americana ABC. O criminoso era um soldado da Guarda Nacional da Nicarágua e o seu crime deixou bem claro para o mundo que o regime de Anastácio Somoza estava vivendo seu momento de desespero e que a violência atingia níveis insuportáveis na Nicarágua. O repórter Sérgio Mota Mello estava na Nicarágua quando Bill Stewart foi assassinado. Sérgio estava cobrindo o conflito como correspondente da Rede Globo. Cenas como essa acontecem todos os dias na Nicarágua de hoje. Aliás, podem estar acontecendo agora, nesse momento. Só que nem sempre essas cenas são filmadas e nem sempre elas acontecem com um repórter americano. Ele era um americano que não falava uma palavra de espanhol e que, na minha opinião, foi um erro tático do jornalismo da ABC de mandar o Bill Stewart para aquela situação, porque é importante quando você vai numa situação de guerra você pelo menos dominar a língua. Ele não falava espanhol e nós dividimos o equipamento com ele, o equipamento e o horário de satélite. Então, digamos, ele fazia as matérias dele num determinado momento, de manhã, nós fazíamos à tarde, não me lembro direito, e a gente, na hora de fazer os stand-ups, quer dizer, o depoimento do repórter, a gente marcava os horários, ele fazia num horário, eu fazia no outro. Eu conheci bem o Bill e acompanhei, foi uma coisa muito dura, eu, por exemplo, vê-lo, ver o corpo dele chegar no hotel. Ele morreu baleado, foi assassinado por um soldado, ele foi friamente assassinado por um soldado da Guarda Nacional do Anastácio Somoza, que estava ali nos últimos momentos, elas estavam prestes a cair, Somoza estava prestes a ser derrotado, os defensores da ditadura dele estavam muito tensos, muito nervosos, ele se aproximou de uma barreira e o soldado devia estar talvez até drogado, ele fez perguntas ao Bill em espanhol, o Bill não soube responder e ajoelhou, ele fez o Bill ajoelhar e matou com um tiro na nuca. A situação mais difícil que todo mundo enfrenta, eu acho que não só repórteres, é a de você desaparecer sem deixar pistas. Numa situação de conflito, é muito difícil que alguém possa verificar o que está acontecendo num lugar. A morte de um cinegrafista e de um operador de som hoje na Tailândia revela um lado pouco conhecido do público telespectador sobre a cobertura jornalística na televisão. Geralmente quem aparece no vídeo é o repórter, mas o repórter sempre se pode dar ao luxo de ficar longe da ação. Quanto aos cinegrafistas e operadores de som, eles não. Eles têm que chegar muito perto da ação, têm de encarar de frente a linha de fogo. Foi o que aconteceu hoje em Bangkok com o cinegrafista australiano Neil Davis e o operador de som americano William Latch. Os dois trabalhando para a rede de TV americana NBC. Cobriam uma tentativa de golpe militar na Tailândia, quando tropas rebeldes e governamentais se enfrentaram no centro da cidade. Vários civis foram pegos no meio do tiroteio. Neil Davis e William Latch estavam lá bem perto, trabalhando. Foram atingidos em cheio. Mortalmente ferido, o cinegrafista deixa a câmera cair de lado, mas sem desligar. Filma assim suas últimas cenas. Um colega ali perto arrasta o corpo ensanguentado de Davis, enquanto o operador de som atrás, também ferido, tenta escapar da linha de fogo. O corpo de Davis deixa uma trilha de sangue na rua. Latch está bastante ferido, mas o colega se abaixa e percebe que ele ainda respira. O operador de som é levado às pressas para o hospital,
onde viria a morrer. Neil Davis tinha 52 anos e era um dos mais experimentados cinegrafistas em cobertura de guerra. Cobriu extensamente a guerra no Vietnã, sempre perto da ação, e registrou o momento histórico da entrada dos tanques norte-vietnamitas no Palácio Presidencial de Saigon. A guerra no Vietnã acabava naquele momento, mas a maioria dos jornalistas ocidentais já tinha deixado o país. Neil Davis ficou. Minas e armadilhas explosivas foram armas fundamentais contra os americanos. Uma delas sobrou para mim. O jornalista José Hamilton Ribeiro foi correspondente da revista Realidade e, em 1968, cobriu a Guerra do Vietnã. 27 anos depois, ele mesmo relatou o que viveu no front. Houve uma explosão. O mundo acabou para mim numa explosão de fumaça, uma fumaça escura, um cheiro e um gosto na boca estranho, que hoje que eu sei que era o gosto da guerra, um gosto de pólvora, um gosto de poeira. Aí eu vi o soldado de pé na minha direção, com os olhos arregalados, e eu dizia para ele: Henry, você está bem? Henry, você está bem? Nisso eu vi também se aproximando um fotógrafo japonês que estava comigo, na minha direção, e eu dizia: Shima, tudo bem com você? E ele também não dizia nada, ele só fotografava. Aí eu senti um repuxo na perna esquerda. Aí foi que tinha se esgarçado a fumaça, tinha já visibilidade, e eu me olhei, então eu estava sentado, a perna esquerda tinha desaparecido, e eu gritava: help, socorro, eu preciso de ajuda, está doendo muito. A primeira sensação de que eu ia morrer, aí passa um filme, né? Passa um filme rapidamente da sua vida, né? E você relembra-se tudo que aconteceu na sua vida. Um filme rápido, mas que você vai lembrando tudo e tal. Mas, sobretudo, me deu um medo estranho, até fico com vergonha de dizer, mas fiquei com medo de morrer lá no Vietnã. E me deixaram meu corpo lá jogado e ninguém aqui ficar sabendo, sabe? Então, os amigos foram para a guerra, aí não voltou mais, o que será que aconteceu com ele, né? Fiquei com essa sensação que eu ia morrer e ficar abandonado lá. Na hora que eu senti a picada da injeção, eu desfaleci, eu apaguei, perdi a consciência. E quando eu recuperei a consciência, eu estava amarrado em cima de uma maca dentro de um helicóptero, e o helicóptero já viajando. E aí eu ia passar por várias cirurgias e viver mais ou menos 11 dias de cão. Eu passei por 11 cirurgias para preparar a perna para colocar depois a perna mecânica. O dia mais feliz que eu passei aqui foi quando eu consegui de manhã comer um ovo cozido com sal, tomar um café e fumar um cigarro. No meu caso, era uma revista mensal. Quer dizer, não interessava para a gente, para a nossa pauta, o dia a dia da guerra, mas sim o conflito humano da guerra, né? O conflito humano. É lobo comendo lobo. Velho. O tipo da reportagem de longo curso, né, de guerra, que é essa vivencial, é para justamente captar esse conflito no extremo, na ponta do choque, né? Na hora mesmo em que a guerra se realiza, né? E não na teoria, e na estratégia, e na política. Talvez grandes injustiças teriam passado desapercebidas se nenhum jornalista estivesse disposto a cobrir uma guerra. Uma coisa é certa, não é um trabalho fácil. Além do perigo, enfrentamos longas horas de trabalho e péssimas condições de vida. Há a guerra tribal, em que cada vilarejo se defende como pode e onde as alianças mudam como o vento. Há a guerra pela sobrevivência, a luta para não morrer de fome num país devastado. Espera aí um minutinho. Alô, Globo, você ainda está comigo? Pode falar. Oi, só um minuto que acabou a luz aqui, só um segundo. Ok? Já tem lanterna, vamos lá. Há a guerra pela sobrevivência, a luta para não morrer de fome num país devastado por 20 anos de guerra e 3 anos de seca.
Eu fiz parte do pequeno grupo de jornalistas que foram sequestrados. Eu fiz parte de um grupo de 4 apenas. Eram os anos 90. William Vac e Hélio Campos Melo acabaram nas mãos do exército iraquiano. Durante 7 dias, foram reféns de soldados iraquianos. William, o que doía mais, o cativeiro ou pensar na família? Eu acho que realmente pensar nas pessoas que ficam atrás, quer dizer, eu senti uma sensação de responsabilidade perante o grupo que estava comigo, 6 pessoas, mas muito mais com as pessoas que estavam atrás. O nosso maior medo era sermos absolutamente esquecidos. Eu pertenço à escola que eu acho que o repórter tem que estar atrás da notícia e não diante dela. O repórter não tem que ser notícia. Quando o repórter é notícia, em geral, ele cometeu um erro. E ser preso é um erro. Deixar-se ser sequestrado é um erro. E o máximo que você pode fazer como repórter nessa situação é tentar corrigir o erro. Uma das maneiras de corrigir o erro, corrigir a maluquice no fundo, é evidentemente você se colocar na situação psicológica, interior, pessoal, de afastar de você tudo aquilo que possa atrapalhar você se safar daquela situação. Então, você tem que estar preocupado em manter uma relação de dignidade com seus captores, jamais deixar que eles te humilhem, jamais se colocar numa situação subserviente, ser sempre um pouco mais esperto do que eles, tentar estabelecer com eles uma relação de certa superioridade psicológica, tentar usar todo tipo de artifício e todo tipo de situação a seu favor. E a seu favor significa naquilo sobreviver e conseguir informação. Falar da Guerra do Golfo nos traz à memória um repórter histórico, Peter Arnett, da CNN. Mas muito antes da fama da televisão, Arnett foi um veterano, cobriu 18 guerras. Quando esteve no Brasil, ele deu uma entrevista aqui na Globo News. O que pensa Arnett de um repórter de guerra? So if you're in a Vietnam or in a Gulf or in Africa and you see soldiers committing abuses, do you intervene to try and prevent those abuses against the population? Or do you not? And my answer has always been, you know, a reporter in the front lines sees many terrible things, but his mission is to be the eyewitness. I said, if you want to try and change the world, become a politician or join the Red Cross. As a journalist, we become eyewitnesses, we take the pictures, we report the facts, and let the world make the decision. We should not make the decision as journalists. Our job is to tell the story. Eu não tinha medo, porque não é que eu não tinha medo. Eu não pensava no medo, eu pensava nas maneiras de cobrir, qual é a melhor maneira de cobrir, se proteger, mas eu não deixava, eu não deixava situações de medo ocupar a minha cabeça, entende? Eu tive oportunidade de ver o inimigo. Quando eu falo inimigo, não meu pessoal, o inimigo do exército americano, ao qual eu estava credenciado, né? Eu não era inimigo do Vietcong, na verdade, até torci pelo Vietcong na guerra. Mas eu só vi o Vietcong morto, ou preso, ou então dissimulado. Porque hoje a gente sabe que várias pessoas com quem eu conversei lá na época do Vietnã, todo jornalista sabe, na verdade era Vietcong, era guerrilheiro, era gente do Vietnã do Norte, né, do comunista, infiltrado na imprensa americana, justamente para conduzir o noticiário, sabe, do jeito que interessava a eles. Eu já passei por situações de medo tão fortes a ponto dos joelhos não se mexerem, a ponto de eu ter náuseas, a ponto de eu ter vertigens. Mas isso é substituído é muito rápido esse medo. Ele é substituído muito depressa pela adrenalina. E eu não sei se o risco que a gente acaba procurando nessas situações é a vontade de ter adrenalina. Isso aí talvez um especialista saiba analisar melhor do que eu mesmo. Eu conheço as minhas reações. Eu gosto de adrenalina. E a adrenalina me fez sempre
sair me fez sempre sair dessas situações. Quer dizer, eu me coloquei em situações de risco desnecessário e saí delas. Primeiro porque eu tive muita sorte e segundo porque essa adrenalina ela ajuda a racionalizar, ela te ajuda a raciocinar com uma frieza que você acha depois e antes que você jamais teria. Nesse contexto, as minhas pequenas batalhas do dia a dia são totalmente relevantes. Mas ainda assim, é a minha guerra particular. É o medo de acordar de manhã e não saber o que vai acontecer ali adiante, na próxima esquina. É o medo de chegar em casa e saber que um colega foi morto numa outra esquina. É o medo de não poder voltar para casa. É o medo de ficar sem comida. É meio difícil falar disso, mas na realidade esse é um pensamento que passa pela cabeça da gente durante exatamente 10 segundos. No momento que a gente põe o equipamento no carro, que a gente pega a estrada, ele desaparece totalmente. E no lugar dele é uma obsessão pela matéria, é uma obsessão pela imagem, que é provavelmente completamente louca e completamente injustificável, mas é um treinamento. É um treinamento, é como a gente foi treinado. Essa é a minha 4ª guerra e eu não sei porquê, mas eu continuo fazendo e eu continuo gostando de estar aqui. E eu estou feliz de poder estar acompanhando mais um momento da história. Bom, hoje foi um dia cheio de novidades. Homens e mulheres andaram juntos no ônibus pela primeira vez. Uma multidão se juntou para assistir televisão. As ruas ficaram lotadas até tarde, agora são 2 horas da manhã, está muito frio, não tem muito movimento. Parecem poucas coisas, poucos progressos, mas para uma cidade que vivia sob o regime talibã, onde quase tudo era proibido, é uma grande vitória.